Fala galera, o Vitão aqui, bora para mais um vídeo no canal. E hoje, antes de começar a palavra em si, já quero te pedir para se inscrever no canal. Eu tenho reparado que muitas das pessoas que às vezes assistem os vídeos não se inscrevem, então já deixa aí, se inscreve, já curte o vídeo também. Se gostar no final do vídeo, compartilha com os amigos, que eu tenho certeza que eles vão ser abençoados também. Beleza? Hoje a gente vai ler um texto de 2 Samuel capítulo 9. O subtítulo desse capítulo na minha Bíblia está dizendo o seguinte: Davi e o filho de Jonatas. Quero que você que pode, abre comigo lá no versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: Existe mais alguém na família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: Ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: Onde está ele? Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei de Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui estou às suas ordens. Bom, esse é um texto que, para entender ele, tem que ter um conhecimento prévio de algumas coisas que aconteceram antes e um pouco do que vai acontecer nesse capítulo 9. Então, como eu disse até no vídeo anterior, um pouco das coisas que Saul fez com Davi, toda a perseguição, tudo aquilo que Davi passou com Saul. Porém, mesmo assim, Davi ainda criou uma amizade, um laço de amizade muito forte com o filho de Saul, que era Jonatas. E, bom, no final do livro de 1 Samuel, a família de Saul vai começando a morrer. Saul morre, Jonatas morre, e termina dizendo que a linhagem, a casa de Saul ia se enfraquecendo e a casa de Davi ia se fortalecendo. E esse filho de Jonatas, no meio do perigo, então eles fugiram. A cuidadora, vamos dizer assim, a babá de Mefibosete, na correria para fugir, deixou ele cair. Isso gerou nele uma lesão que ele ficou aleijado dos 2 pés. Então ele era coxo dos 2 pés. Então, para levar para o contexto da época, basicamente, como o texto diz, era o único remanescente da casa de Saul, ou seja, Mefibosete não tinha parentes. O pai tinha morrido, o avô tinha morrido, os tios tinha morrido, então ele tinha a família dele, que era gerada dele, esposas, concubinas provavelmente, mas só isso. Se você ler no capítulo mais à frente, no capítulo 9, ele não tinha todas as terras que era dele por direito, que depois é Davi que restitui tudo aquilo que era de Saul para ele. Então ele não tinha família, ele não tinha todas as posses que ele tinha direito de ter, vamos dizer assim. E, segundo o costume da época, pessoas que têm alguma deformidade no corpo não poderiam participar também das reuniões assim, no templo, das atividades sacerdotais, de participar de alguns sacrifícios. Ou seja, ele era excluído muitas vezes até desses atos, dessas festas, vamos dizer assim, não é bem uma festa, mas dessas comemorações, dessas atividades que era muito comum à época, e era uma honra muito grande para o israelita participar disso. Então ele era privado disso, ele não tinha parentes, ele não tinha todas as posses, e de certa forma ele era um fugitivo, principalmente no início da sua vida. Então eu sempre gosto de pensar assim, enfim, eu estudante de psicologia, mas eu sempre gosto de pensar o que deve ter passado na cabeça de Mefibosete quando ele ficou sabendo que Davi estava o chamando. Então ele olhou para a vida dele ao redor, provavelmente, já viu que não estava tudo muito bom, e ele viu o rei de Israel, que tinha, vamos dizer assim, uma rivalidade muito grande com a casa do avô dele, o chamando. Então ele pode ter pensado várias coisas, tanto que ele poderia abençoar, o Davi poderia abençoar Mefibosete, como Mefibosete poderia ter pensado também: bom, é agora que deu ruim mesmo, é agora que vai terminar de exterminar a casa de Saul. Mas não foi. Eu acho que vocês devem ter escutado, tem um galo aqui no quintal cantando. Ignorem o galo. Enfim. Mas, então, Mefibosete poderia ter pensado diversas coisas. Mas quando Mefibosete chega
a presença de Davi. Antes, Davi tinha falado que queria usar da bondade de Deus com Mefibosete. E eu acho interessante qual que é a justificativa de Davi para usar com bondade de Deus com ele assim. Eu usarei de bondade com você por causa do seu pai, Jonatas. Ou seja, em tese, Mefibosete não teria motivo ou merecimento nenhum para receber essa bondade de Deus através de Davi, porque ele basicamente poderia estar colhendo os frutos do que o avô dele plantou. Então, muito do que aconteceu com a família de Saul foi fruto das escolhas dele. Mas Davi escolhe usar de bondade de Deus com Mefibosete, e eu acho isso muito lindo pelo seguinte: isso ensina a gente muitas vezes. Às vezes na nossa vida a gente vai olhar para o nosso redor, a gente não vai ver nada dando muito certo, a gente vai ver as coisas que a gente mais preza ou achava que era o essencial para a nossa vida, para a nossa existência, ruir aos nossos olhos, mas sempre vai ter alguém usando de bondade conosco. Por nossa causa não, mas por causa do nosso Pai. Eu acho isso maravilhoso, porque quantas vezes, se você olhar para a sua vida, se você tem uma postura de filho de Deus, eu acho importante frisar isso pelo seguinte: só pode chamar de pai aquele que tem postura de filho. Então o que eu quero dizer com isso? Aquele que anda segundo a vontade, segundo os desejos do Pai. Se você anda dessa forma, eu tenho certeza, muitas vezes você vai olhar para a sua história e vai pensar assim: uau, como Deus já me ajudou através de pessoas. Eu posso falar por mim que eu tenho recebido a ajuda de muitas pessoas. Igual hoje, esse vídeo, o vídeo anterior também, se eu não me engano, eu tô gravando com um tripé que eu ganhei da minha tia. Tia, você tá vendo isso? Muito obrigado. Eu ganhei da minha tia um tripé. Eu não tinha condição de comprar um tripé. Talvez um pequeno, mas eu ganhei um grande que me auxilia muito, vai me auxiliar muito na gravação. A minha avó e uma outra tia minha me deram um teclado, que pra quem não sabe eu toco teclado, e me ajuda a ensaiar dentro de casa, porque nem sempre dá pra pegar as músicas só na... como é que fala? Na igreja, no ensaio. E nisso eu posso ficar horas e horas aqui falando. Eu tô falando que as duas coisas que eu tô vendo aqui agora. Mas tem diversas coisas, pessoas que me ajudaram com condições de pagamento para algumas coisas. Meu telefone mesmo, eu peguei parcelado no cartão de uma prima minha. Não vou terminar de pagar ela em outubro, graças a Deus. Então, assim, pessoas que usaram de bondade de Deus comigo, não porque muitas vezes eu mereço, mas por causa do meu Pai. O Pai que eu falo, o Pai Celeste. Então, às vezes, a gente cria uma resistência, a gente cria um bloqueio a ser ajudado, a ser abençoado, muitas vezes. Ou às vezes a gente pensa também que a gente nunca vai ser ajudado, que as pessoas nunca vão se preocupar conosco. E é claro que a gente, às vezes, não pode viver com a certeza disso. A gente tem que correr atrás das nossas coisas, dos nossos sonhos, não pode esperar sentar porque as pessoas ajam de bondade conosco, porque infelizmente isso não acontece o tempo todo. Então a gente não pode ficar sentado esperando que isso aconteça, mas eu quero te dizer que eu tenho certeza que em algum momento, quando você precisar, isso vai acontecer. E eu acho interessante porque o cuidado de Deus, ele é sempre presente. Então às vezes você está numa fase da sua vida que você olha ao seu redor e está tudo desmoronando, tudo que você preza pode estar desmoronando, assim como poderia estar na cabeça de Mefibosete. Mas eu quero dizer que Deus sempre envia alguém para agir com bondade, para aquele que está posicionado no lugar certo. O que eu quero dizer com isso? Bom, Mefibosete, por mais que ele começou a vida dele fugindo de uma maneira errada, de uma maneira, vamos dizer assim, muito apressado, com tudo dando errado desde o início, o acidente dele, as posses, a família, tudo. Ele ainda continuou, pelo menos creio eu, sendo uma pessoa de princípios. Como é que eu posso falar creio eu? Que quando o servo ele é chamado, ele cita a vida de Mefibosete, e nos versículos adiante do capítulo 9, você vê que vai citando um pouco como é que é a vida de Mefibosete, que ele tinha filhos, que ele tinha um servo, e esses servos também tinham filhos, ou seja, a Bíblia não cita, pelo menos, que ele vivia de uma forma que não honrasse os princípios do pai dele, que era Jonas. Porque por mais que Saul cometeu muitos erros, a Bíblia cita como o coração de Jonas era um coração bom. Então eu sei que muitas vezes você não teve princípios, às vezes, passados pelo seu pai ou pela sua mãe, mas eu tenho certeza que de alguma forma você aprendeu eles. E por mais que muitas vezes pareça que vale a pena deixar esses princípios e viver de qualquer forma, eu quero dizer que não vale a pena.
e que a bondade de Deus te cerque a todo tempo, através da mão poderosa dele, diretamente ou indiretamente através de outras pessoas. E você que tem condições também, haja com bondade com as pessoas. E não haja querendo algo em troca. Eu tenho certeza que Davi sabia que ele não poderia receber muito em troca de Mefibosete, mas ele quis honrar a amizade dele com Jonatas, mesmo depois que Jonatas já tinha morrido. Então, você pode honrar as pessoas com dinheiro, com atenção, com tempo, com serviço, de alguma forma. Haja com bondade, porque eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, às vezes sem nem perceber. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Curte o vídeo, compartilha, me segue aí nas redes sociais também. Você que pode entrar com o tempo, ver os outros vídeos do canal, tem muito vídeo bacana sobre diversos temas. É isso, falou!